Fala aí pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Hoje terça-feira, dia 4 de outubro, e vamos pro gráfico, né pessoal? Um dia de correção no índice aí, depois daquela alta ontem surpreendente, né? E vamos lá pessoal, vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Vamos dar uma olhada aqui nas ações. Petrobras aí fez uma correção, caiu 2,52. A Vale que ainda subiu aí 2,42, né? Índice imobiliário caiu 1%, índice financeiro só 0,15, praticamente 0 a 0. Ou seja, aí foi uma correção realmente aí que tinha que acontecer, o mercado muito esticado. Vou abrir aqui o gráfico do mini índice na tela. O que a gente tem aqui, pessoal? Vamos lá, vamos começar a nossa leitura. O mercado abriu aqui, certo? Com um gapzinho de alto, o fechamento ontem foi aqui. E o que acontece? O mercado veio, vou traçar aqui um Fibo dessa maximazinha aqui com esse fechamentozinho aqui. O que acontece, pessoal? Como vocês podem ver aí, ó, o mercado segurou na região aí de retração de 50%. Como vocês podem ver aqui, ó, não passou e ativou o que? Um espelhamento, certo? Vamos lá, pessoal, vamos agora espelhar esse movimento para cima aí. O que acontece? O índice subiu, cravou o primeiro alvo do espelhamento aqui, ó, o segundo alvo, na verdade, perdão, alvo de 100%, como vocês podem ver aqui, ó, ele cravou, deixou um padrão de venda aqui, ó, nessa região, certo? Como vocês podem ver, isso é um padrão de venda. E o que acontece? Ele iniciou aí um processo de correção após cravar o alvo. A gente pode observar o que? Que ele deu essa pernada de baixa aqui, até aqui essa região, e provavelmente foi uma retração de Fibo. Vamos ver qual foi a retração que ele foi buscar. Dessa pernadinha de baixo aqui, ó, a gente pega um Fibo, traça até aqui, e olha só pessoal, ele não passou da região de 50%. É aquela coisa, pessoal, vocês vão perceber que muitas das vezes ele fica corrigindo até uma certa, não é sempre que vai acontecer isso, mas algumas das vezes vai acontecer. Um exemplo, como vocês podem ver, aqui nessa pernada de alta que ele deu, ele corrigiu até 50%, certo? E aqui a mesma coisa, ó, ele deu essa pernada de baixa e corrigiu até 50% de novo. E daqui, ó, não passou, deixou o padrão de venda. Que a gente tem, além de 50%, a gente tem essa região aqui. Vou tirar meu Fibo daqui, certo? Vou excluir esse Fibo. E o que a gente tem? A gente tem esse fundo aqui, ó. Esse fundo bem aqui, vou marcar na canetinha, certo? Que é um fundo relevante. Correto? Por quê? Porque o preço veio, deu uma pernadinha de alto, corrigiu até aqui e jogou para cima, certo? E o que acontece? Ele veio, trocou polaridade com esse fundo, aquela coisa, troca de polaridade, fechou negativo abaixo da troca de polaridade. E o que acontece? No gráfico de 2 minutos, ele deixou um padrão de venda aqui, pessoal, e jogou para baixo, corrigiu, veio trocar polaridade novamente e continuou. Aqui ele ficou andando aqui numa espécie de bandeira, andou meio feinho, porém deu continuidade na baixa. E olha só, pessoal, olha como o Fibo funciona demais da conta. Vamos ver, a gente tem essa movimentação aqui do pregão de ontem, certo? A gente pega essa mínima aqui, joga lá na máxima, certo? Na máxima do dia de hoje, e a gente vai ver aonde ele corrigiu. Vou colocar em amarelo para ficar melhor a visualização. Olha só, pessoal, olha aonde ele corrigiu. Vocês lembram que eu acabei de falar, né? Que normalmente quando ele começa a corrigir, um exemplo, ou no 50% que ele estava corrigindo, olha onde ele corrigiu a perna de baixo de hoje. Cravou 50%, pessoal. Cravou 50%. E ficou aí, ó, trabalhando aí entre o 50 e o 61. O que acontece? A gente tem esse topo com esse fundo aqui. A gente espelha essa movimentação para baixo, certo? Vou colocar em linha preta. Colocar aqui. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal, como funciona. Região aqui, ó, de 100%. Ele literalmente, ó, no finalzinho do dia, aqui ele não cravou, porém ele cravou 50%, né? Da regiãozinha lá, da mínima de ontem com a máxima de hoje, certo? Porém, olha só aqui, pessoal, como ele cravou o alvo de 100% desse espelhamento aqui, pessoal. Esse espelhamento. Pessoal, se alguém ficar perdido em relação ao espelhamento, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre Fibo e espelhamento, tá? Então, se alguém tiver perdido aqui na explicação, vai lá, assiste o vídeo direitinho, quantas vezes for necessário, que eu te garanto que você vai sair de lá entendendo o que é o espelhamento e as regiões de Fibo, beleza? E agora eu vou excluir aqui isso aqui da tela.
Então, pessoal, vamos lá dar continuidade. Eu vou jogar aqui no gráfico diário agora pra gente ver como foi que ficou o gráfico diário. Gráfico diário na tela, pessoal. E olha só, pessoal, o que acontece? A gente tem, na verdade, essa região aqui, ó, esse topo, certo? Vou colocar numa linha um pouco mais grossa aqui. O que acontece, pessoal? Como eu falei ontem, no vídeo de fechamento de ontem, a possibilidade era o seguinte: como ele fechou acima, ele poderia fazer isso aqui, certo? Corrigir até esse topo para jogar para cima e dar continuidade no movimento. Tá, o que acontece? Como a gente pode ver, ele fechou negativo, foi um pregão de correção, porém ele já testou. Olha só, a cabeça do pivô maior aqui, ó, como ele veio, tocou nela, ó, e vocês podem observar, e fechou acima dela. Então, provavelmente, segue o gráfico, pessoal, amanhã a gente pode ter uma continuação dessa alta aqui, certo? Porém, se ele vier jogar para dentro de novo, bater aqui, ele pode sim fazer uma correção maior. Porém, o gráfico está muito forte, as ações, como vocês podem ver, ontem as ações, teve ação que subiu 10, 15%, bancos que subiram 15% ontem. E hoje a gente não teve lá uma correção muito grande, né? Porém, a gente pode ter sim aí uma continuidade dessa alta, porém aquela coisa, pessoal, segue o gráfico. Eu vou jogar no gráfico do dólar agora, vamos ver o que aconteceu no dólar hoje, pessoal. Gráfico do dólar na tela e vamos lá, pessoal, vamos fazer nossa leitura. O que acontece? O mercado do dólar hoje abriu aqui nessa região com um gap de baixa, né, como vocês podem ver aí. Deu continuidade na baixa, chegou aqui, teve defesa dos compradores, certo? Nessa regiãozinha aqui, ó, defesa dos compradores, ele veio e zigue-zagues ascendentes aí, ó, trabalhou aqui numa espécie de bandeirinha, como vocês podem ver aqui, ó. Eu vou colocar aqui na minha canetinha para ficar, olha só, uma espécie de bandeira aí, ó, bandeirinha feia. E o que acontece, pessoal? O mercado veio, a gente sabe que a gente tinha essa região aqui, que era o preço de abertura, e essa mínima. O que acontece? O preço veio e rompeu para cima. A gente faz o que? A gente espera esse movimento para cima, certo? Vou colocar em amarelo aqui. E olha só, pessoal, como vocês podem ver, o dólar ele veio e cravou o primeiro alvo, que era o alvo de 61,8. E olha só, pessoal, além de ser 61,8, a gente tinha também aqui o ajuste, certo? Que é essa linha pontilhada laranjada. A gente tinha o que? Fechamento do gap, linha pontilhada preta. E a gente tem o que? POC do dia anterior. O pico do volume do dia do pregão anterior estava bem aqui, ó. Como vocês podem ver, eu tenho ela marcada bem aqui, ó, nessa linha pontilhada preta, e o nomezinho aqui, ó, POC anterior, certo? Ou seja, olha o tanto de coisa que eu tinha me falando que aqui poderia ser uma região de defesa e não deu outra, pessoal. Olha só a pancada, ele chegou lá, não conseguiu fechar acima e ele caiu aí, ó, 33 pontos. Veio testar o que? O que foi que ele veio testar? Troca de polaridade. Olha essa troca de polaridade aqui, ó. Vou colocar aqui a linha um pouco mais grossa para facilitar a visualização, certo? Como vocês podem observar aí, vou colocar em vermelho. A gente tinha essa troca de polaridade aqui, ó, nessa região, e o mercado veio, testou ela, jogou para cima, tentou romper de novo. A gente pode observar aqui, vou apagar aqui esse estudo da canetinha, vou colocar aqui no retângulo. A gente pode observar o que? Que aqui, ó, a gente tinha uma região de interesse dos comprados, certo? O pessoal que estava comprado não estava querendo deixar passar dessa região, pessoal. Como vocês podem ver aqui, ó, não deixou passar. E o que acontece? Chegou aqui, ele deu um padrão de compra bem aqui assim, ó. Como vou colocar aqui no xizinho, nessa região, vou colocar minha canetinha, fica mais fácil. Essa região bem aqui, ó, ele deu um padrão de compra no gráfico de 2 minutos. Eu não peguei, já estava de meta batida, não quis mais operar, até porque eu já tinha conseguido o resultado que eu me propus a buscar no mercado hoje, então não dava de me arriscar mais. É feriado aqui na minha cidade hoje, queria aproveitar o feriado e graças a Deus eu aproveitei. E olha só, pessoal, daqui ele deu um padrão de compra no gráfico de 12 minutos e olha isso, 70 pontos, pessoal. Ele subiu 70 pontos. Veio buscar o que? O alvo de 161%. Além de alvo de 161%, olha o que a gente tem aqui, ó. A gente pega a máxima de ontem com a mínima de hoje. E olha só, a região que a gente tem bem aqui. Vou colocar numa linha um pouco mais grossa. Pronto, vou colocar aqui na linha 3. Vou apagar aqui meu espelhamento. Não, vou deixar o espelhamento porque está aqui servindo como exemplo.
E a gente tem o que? 50%, pessoal. Alvo de 50%, olha só. Mais a VWAP do dia anterior. Olha o tanto de coisa que eu tenho aqui pra dizer que pra mim que possivelmente vai segurar nessa região. E foi exatamente o que aconteceu, pessoal. Ele segurou. E daí em diante, olha quantos pontos ele jogou pra baixo. 60 pontos, muito volátil, né, pessoal? No gráfico de 12 minutos, ele me deixou um padrão de venda aqui, certo? Eu tinha um motivo para vender aqui pelo gráfico de 12 minutos, porém, como eu já tinha falado para vocês, né? Eu estava de meta batido, não quis vender, eu não entrei nessa operação, porém, ele tem um padrão de venda no gráfico de 12 minutos, certo? Então é isso, pessoal. Pregãozinho hoje, muito bom, graças a Deus. Bons movimentos, o mercado deu boas oportunidades hoje. E é isso, eu espero que todos tenham gostado aí de mais um vídeo aí de fechamento do mercado, mais uma leitura. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, certo? Que a gente vai ir atrás de resolver essa sua dúvida. Se ficar com dúvida aqui em questão ao fechamento, vai lá no vídeo que fala sobre FIBO, fala sobre espelhamento. Assiste o vídeo que eu te garanto que você vai conseguir entender muito bem aqui o vídeo de fechamento com isso. E é isso aí, pessoal. Gerenciamento sempre. E tamo junto. Valeu a todos aí. Muito obrigado.